Graças a Deus, irmãos. E os irmãos para irmos lá, a palavra do Senhor em Oséias. Logo após Daniel, um dos profetas menores, o primeiro livro dos profetas menores. Livro de Oséias. O Antigo Testamento. O Antigo Testamento lá, um dos primeiros profetas menores. Primeiro livro dos profetas menores. Oséias quanto? Oséias 6:3. É um texto conhecido. Oséias capítulo 6, verso 3. Só a parte A do versículo. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Novamente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora vamos ler João 14, 21. Oséias 6:3. Agora João 14, 21. Depois pode deixar sua Bíblia em Oséias mesmo. João 14, 21 diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Senhor, nós te louvamos, essa é a tua palavra, Senhor. De fato, o teu Espírito possa ter liberdade aqui nessa hora. Ministra ao nosso coração, Senhor, a tua palavra, que não se perca, mas que o Senhor possa falar um pouco mais entre nós, Senhor. Nós te suplicamos e te pedimos por graça e misericórdia nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã, na verdade, o Senhor colocou em meu coração nós continuarmos a falar um pouco mais sobre obediência. Nosso irmão falou semana passada sobre obediência e o Senhor, ele alongou um pouco mais a palavra ao meu coração. E nesta manhã eu queria falar um pouco mais sobre o degrau acima da obediência. Nosso irmão falou na semana passada sobre como Deus, ele é satisfeito em ver filhos obedientes e também como a desobediência, ela gera consequências, né? Nosso irmão falou sobre a vida de Noé. De fato, o exemplo de Noé ele é muito vivo sobre obediência, né? Não tem como nós falarmos de obediência e não olharmos para a vida de Noé. Imagina o Noé ali, a Bíblia fala que apenas entrou ele, sua esposa, os filhos e a esposa dos filhos dele, né? Então imagina, ficou de fora a sogra, ficou de fora os irmãos de Noé, ficou de fora os tios, então a própria família em si de Noé não estava. Mas quanta coisa ele não deve ter ouvido, né? Você é louco, você é doido, nunca choveu, você está fazendo essa arca. Mas foi o que o Senhor tinha imprimido no coração dele e ele obedeceu. E a Bíblia fala que Noé, ele era um homem justo, um homem santo, um homem íntegro e que amava ao Senhor. O irmão também falou sobre a vida de Abraão, mas o outro lado da moeda, a obediência, ela gera satisfação do coração do Senhor, mas a desobediência, ela gera tristeza, né? Quem é mãe e pai sabe que quando vê o filho desobedecendo, não há alegria em seu coração, né? Muitas vezes até disciplina, porque não gera alegria a desobediência, ainda mais no coração do Senhor. O Senhor também ele não se satisfaz com filhos desobedientes. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos de desobediência, né? Nós poderíamos falar de Saul. Saul ele foi um caso claro de desobediência por não ter feito o que o Senhor tinha dito sobre o povo dos amalequitas, ter poupado, né, os animais com bons pensamentos, mas o Senhor reprovou. Então, o Senhor arrancou o trono de Saul. Imagina, um ato de desobediência custou um trono. Então, a desobediência ela pode nos custar um preço muito alto. Imagina o coração de Saul envaidecido por ser rei de Israel. Imagina, irmãos, quando a gente vê um presidente sentando no trono,
a gente vê um ar de alegria, um ar de felicidade. Imagina uma pessoa ser rei de uma nação, ser rei de Israel. Acho que Saul deveria ter ficado em êxtase. Mas quando ele ouviu a palavra do profeta dizendo que dele tinha sido arrancado o trono, eu acho que ele andou sobre o vale da sombra da morte, né? Temendo perder aquilo que em seu coração era algo muito grande. Então a desobediência custou a Saul algo muito raro, muito caro para ele, né? Que foi o trono. Mas por conta da desobediência, o Senhor tirou dele, e o Senhor deu a Davi. Nós também poderíamos falar aqui sobre Moisés. A Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso, um homem que andou com o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ele tinha prazer em falar com Moisés face a face, como um amigo conversa com outro amigo. Imagina Moisés conversando com o Senhor, tamanha intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Um homem daquele tamanho espiritual não entrou na Terra Prometida por vários motivos, nós sabemos, mas um deles foi não ter obedecido à voz do Senhor. O Senhor disse, toque, fale e toque. E ele simplesmente feriu a rocha. E 1 Coríntios vai dizer que aquela pedra era o próprio Senhor. Então, quando ele feriu aquela rocha, ele estava ferindo a Cristo, ferindo a palavra que o Senhor tinha colocado a ele. Então, o quanto custou a Moisés, irmãos, a desobediência, não entrar na Terra Prometida. Algo que ele pôde ver, mas não pôde usufruir, porque desobedeceu à vontade do Senhor. Então, a desobediência custou o trono para Saul, a desobediência custou uma terra de deleites para Moisés, e para Adão e Eva custou um paraíso. O Senhor tinha dito, né? Da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. E simplesmente eles não obedeceram. E a gente vê ali em Gênesis que hoje a terra está por um ato de desobediência. Então a desobediência desencadeou os níveis de pecados que nós estamos hoje. O nível mais absurdo foi iniciado por um ato de desobediência. Então veja, irmãos, o quanto nos custa uma vida de desobediência. Uns foi tirado do trono, outros não permitiram entrar na Terra Prometida e outros deixaram de contemplar o Senhor. Porque a Bíblia fala que o Senhor tinha comunhão com Adão todo dia. E Adão perdeu esse frescor da presença por não obedecer à vontade do Senhor. Então, irmãos, a obediência, ela pode nos custar privilégios muito altos. Como a desobediência também, ela pode nos trazer consequências gravíssimas. Que possamos, então, estar atentos, né, ao que o Senhor tem a falar e estarmos sensíveis em sermos obedientes ou não à vontade do Senhor. Mas, como eu falei, o Senhor, ele alargou um pouco mais essa mensagem que o irmão trouxe semana passada em meu coração. E o Senhor usou o nosso irmão a falar muito bem acerca da obediência e as características de um filho obediente. Mas a pergunta é, irmãos, o que uma obediência ela gera em um filho de Deus? Qual a consequência da obediência? O que a obediência pode gerar num filho do Senhor, em um servo do Senhor? Porque podemos pensar ou se nos perguntar por que eu tenho que obedecer. Geralmente um filho ou a mãe pergunta ao pai, né? Por que eu tenho que te obedecer? Né? Então, por que nós precisamos obedecer aquilo que o Senhor coloca em nossos corações? E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Qual o resultado de uma vida que obedece? E o assunto qual nós vamos falar hoje, irmãos, é sobre um progresso espiritual. Uma vida que obedece, ela gera progressos. Uma vida que obedece, ela gera resultados de avanço espiritual. Na medida em que eu obedeço aquilo que o Senhor coloca em meu coração, na medida que eu obedeço aquilo que o Senhor dispensa diante de mim, eu vou avançando. Ao mesmo tempo, na medida em que eu desobedeço aquilo que o Senhor colocou diante de mim, eu vou ficar estagnado, ou vou regressar, vou voltar. Então, irmãos, vamos falar um pouco mais sobre isso nessa manhã. Nós, quando lemos
Provérbios 4,18, né? Fala, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Então, quando a gente pega a palavra do Senhor, a gente vê que a vida do cristão ela precisa ser um progresso, ela precisa ser um avanço. A vereda do justo, ela brilha e não fica por isso mesmo. A vereda do justo, o Senhor fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, Provérbios 4,18 fala que a vereda do justo, ela brilha. Só que ela brilha mais e mais. Ou seja, ela tem estágios de brilho. Ela não só brilha e fixa nisso mesmo, nesse brilho, mas ela tem estágios. Ela brilha mais e mais até ser dia perfeito. E a pergunta que nós poderíamos nos fazer é: qual estágio da caminhada cristã nós estamos? Será que estamos em um estágio de crianças na fé, de bebezinho? Será que estamos em um estágio em que nós estamos obedientes? Porque a obediência, irmãos, ela vai gerar, ainda que experiências extraordinárias, mas a obediência em si, ela gera um avanço, um progresso. Então, muitas vezes, nós não avançamos por falta da obediência. Engraçado que quantas letras tem no nosso alfabeto? 26, né? Mas sabe quantas letras tem o alfabeto de Deus? 4. O, B, D, C. Então, o alfabeto de Deus, irmãos, é a obediência. A base do serviço ao Senhor é obedecermos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Quando olhamos para uma criança, vemos uma criança, como tem aqui a nossa irmã, né, um bebezinho. Temos ali o nosso irmão Murilo também, que tem um bebezinho. Quando olhamos para uma criança, qual a sensação que há em nosso coração? De alegria, né? De satisfação, de ver aquele bebezinho tão fofinho, né? Vontade de abraçar, de apertar, de estar junto. Mas nós sabemos que em si mesmo, ainda que seja uma alegria para uma mãe ou um pai ver um filho pequeno, ele não vai se conter naquele tamanho a vida toda. Por quê? O pai e a mãe sabem que dentro dele existe o quê? Uma vida. E essa vida não permite que ele permaneça daquele tamanho. Nós sabemos que o ciclo natural de uma criança é nascer, crescer, envelhecer e morrer. Então, a vida natural em si, elas têm estágios de crescimento. Ainda que para uma mãe ou um pai seja tão fofo ver uma criancinha tão cheirosinha, tão fofa, mas ele sabe que dentro dela existe uma vida. E essa vida não permite que ela se torne aquele tamanho o resto da vida. Ou seja, não vai ter como eu ver aquela criança com 40 anos e do tamanho como está hoje. Ou seja, daqui a 40 anos ela estará desenvolvida. E assim teria que ser na nossa vida com o Senhor. Ainda que nós vejamos uma pessoa que nasceu de novo, e aí começa o pontapé da vida cristã, daqui a 10 anos nós não podemos enxergar para essa pessoa com as mesmas características de quando nasceu. Ela precisa desenvolver, porque o Espírito passou a habitar dentro dela. Quando olhamos a criança, sabemos que ela não vai permanecer criança, porque existe uma vida, e essa vida irá desenvolver. Então, quando olhamos para um servo do Senhor, não tem como essa pessoa que nasceu hoje permanecer como está, porque o Espírito está dentro dela, é uma vida que está dentro dela, e essa vida desenvolve a estágios e progressos espirituais. Então, se daqui a 10 anos eu olhar e ver as mesmas atitudes, as mesmas características, nós podemos começar a nos perguntar se de fato é um filho de Deus ou se de fato a caminhada dessa pessoa não se tornou religiosa. Vários assuntos poderíamos nos perguntar, porque a palavra do Senhor fala que pelos frutos se conhece as árvores. Então, na medida que essa pessoa progride, eu vou perceber pelos frutos o avanço espiritual que ela está. E isso, irmãos, essa ascensão, ela gera na Assembleia amadurecimento. Muitas vezes, as Assembleias não amadurecem por não obedecer ao que o Senhor coloca diante dos seus olhos. E muitas vezes, uma Assembleia, ela padece por não estar sensível ao que o Senhor tem falado ao seu coração. E ela não progride, ela permanece no mesmo estágio, rodeando o tempo todo nas mesmas experiências, por não obedecer o que o Senhor colocou diante dos seus olhos. Então cabe a nós, irmãos, nesse tempo, nos perguntarmos
o nível espiritual hoje que eu estou condiz com a obediência ou com a desobediência que eu vivo diante do Senhor? Será que eu tenho obedecido aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim? Será que eu tenho sido fiel àquilo que o Senhor tem falado ao meu coração? E isso vai resultar em um progresso. Com o passar do tempo, aquela pessoa que você viu nascer vai se tornar um maduro espiritual, porque ela está vivendo em obediência ao que o Senhor tem falado ao seu coração. E a obediência, irmãos, o progresso espiritual nunca será automático. Um exemplo, nós sabemos que para uma criança ela desenvolver bem, ela precisa se alimentar bem. Então, se ela ficar apenas comendo coisas fúteis, não vai gerar nela, logo vai gerar o quê? Um dano no órgão, vai gerar um apodrecimento no dente se comer muito doce, né? Então, ela não pode, de maneira alguma, comer as coisas anormais. Ela precisa de um acompanhamento, ela precisa se alimentar da forma adequada para que ela possa crescer saudável, para que ela possa crescer bem. Igualmente, irmãos, é na vida cristã. Se nós não nos alimentarmos corretamente, não bebermos do Senhor corretamente, não estarmos usando essa fonte corretamente, nós não iremos crescer e avançar corretamente. Requer muito daquilo que nós nos alimentamos, porque uma criança, ela pode até crescer, mas o estar saudável ou não estar saudável vai depender do que ela come. Então, um filho na fé que nasceu, ele vai crescer, mas se vai estar maduro ou não maduro, vai depender do que ele se alimenta. Vai depender de como ele está colocando o seu coração diante do Senhor. Se de fato ele está correspondendo àquilo que o Senhor tem colocado diante dos seus olhos. E sobre isso, irmãos, todo progresso ele vai gerar, de certa forma, uma perca. Todo progresso ele vai gerar uma perca. E aqui a gente pode falar de 3 pessoas que nós vemos isso claramente. A primeira dela é Abraão, Gênesis 12. É lindo quando a gente vê na vida de Abraão um ministério assim extraordinário, né? Geralmente quando a gente fala de Abraão, o que a gente fala? Não, de ti vai sair uma grande nação, tu será uma bênção, né? Vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. Quando olhamos para a vida de Abraão, nós sempre vemos isso e achamos, nossa, de fato, Abraão foi muito privilegiado. Que vida, né? Imagina ouvir do próprio Senhor tudo isso. Você vai ser uma bênção, de ti sairá uma nação, né? Que somos nós hoje. Louvado seja o Senhor por isso. Mas os irmãos lembram, antes disso tudo, que o Senhor falou para ele? Alguém lembra aqui o que ele falou lá em Gênesis 12? Sai da onde? Da tua parentela. Então, ser uma bênção, ter uma grande nação, como a areia do mar, custou algo para ele ou não? Custou. Então, irmãos, para um progresso, vai custar algo para cada um de nós. Se de fato nós queremos avançar no Senhor, se queremos ser uma bênção, se queremos que de nós saiam filhos, como saiu de Abraão, nós precisamos entender que algo vai nos custar. No reino, nada é barato. E nada é de graça. Sempre vai nos custar, seja o tempo ou seja um ídolo que nós temos em nosso coração, mas vai nos custar algo. E o Senhor falou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Irmãos, o Senhor poderia pedir a Abraão muitas coisas. O Senhor poderia dizer, Abraão, sirva aí onde você está, que está tudo bem. Só faça isso aqui, só deixe de trabalhar um pouquinho mais, só deixe de fazer isso aqui mais, e sirva aí onde você está. Mas a ordem do Senhor foi o quê? Saia. Imagine, irmãos. A Bíblia diz lá que Abraão saiu de Harã 75 anos. Imagina o vínculo que esse homem tinha com a sua família. 75 anos vivendo ali com a sua família. Imagina o quanto do seu coração não estava ali envolto com todos os seus parentes, primos, tudo, sobrinho. E o Senhor falar com ele, saia da tua parentela. Irmãos, acho que naquele momento Abraão devia tomar um baque. Porque ele poderia imaginar tantas coisas, menos sair da sua família. E para nós, muitas vezes, não é sacrificial sairmos de junto da nossa família, sairmos de junto de quem nós amamos, de quem nós temos tanta afinidade, somos tão rodeados por esse carinho, por essa afeição.
Mas o Senhor sabia que aquilo ali, de certa forma, não contribuía para o processo que Deus tinha na vida de Abraão. O Senhor sabia que para Abraão avançar, ele deveria sair da sua parentela. Não sei o motivo, mas o Senhor sabia que, Abraão, se você quiser avançar, você precisa sair de onde você está. E você precisa abandonar seu sobrinho, seu irmão, todos. Você precisa abandonar sua família. Então nós vemos que custou algo, irmãos. Nós nos apegamos muito a entender que Abraão foi abençoado, que Abraão foi alguém que foi pai de multidões, mas algo custou a ele. Saia da tua parentela. E o Senhor não disse, não, eu vou te prometer isso, não. O Senhor simplesmente disse, saia. E Abraão falou, eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, quando olhamos o livro de Gênesis, vemos que de fato houve um progresso extraordinário na vida de Abraão. E de fato, me parece que Abraão, irmãos, ele tinha um coração muito apegado à sua família. Sabe por quê? Capítulo 12 de Gênesis, o Senhor pede para Abraão sair da parentela, né? Quando chega no capítulo 22, o Senhor pede o que a ele? O filho. Então vê que o coração de Abraão, de fato, era muito ligado à sua família. Ele tinha um coração muito apegado à família. O Senhor primeiro tirou ele da parentela, depois pediu a ele o filho. Então era alguém que tinha um coração muito familiar, um coração muito próximo. Era alguém que talvez não temia ficar sem comer, mas temia ficar longe de sua família. E o Senhor teve que tirar ele da família e pedir a ele o filho. Mas nas duas provações, ele obedeceu ao Senhor. A primeira em sair e a segunda em tentar, porque ele não chegou a sacrificar, né? Mas tentar sacrificar o seu filho. Então, o resultado do progresso, irmãos, quando nós vemos alguém maduro espiritual, ou quando enxergamos alguém que está avançando, algo está custando para esse irmão, para essa irmã. Não sabemos o que, mas algo irá custar, porque isso é nítido, como foi na vida de Abraão. Algo que custou para ele. Outro que a gente poderia aqui falar era Jó. O livro de Jó fala sobre isso, né? Alguém que era rodeado de muitas coisas. Então veja, primeiro de um, e o Senhor ele sabe, irmãos, exatamente o que ganha o nosso coração, né? Para mim será algo, para Raquel será outro, para Grazi será outra coisa. O Senhor sabe cada um de nós, irmãos. Ele sabe o que nos custa ao ponto de termos que, de fato, ou abandonar e seguir ao Senhor, ou desprezar o Senhor e mantermos o que nós queremos. E para Jó, irmãos, foi perder tudo o que ele tinha. Nós sabemos que Jó era homem reto, íntegro, temente ao Senhor. Mas quando ele perdeu tudo, ele disse que melhor seria para ele um aborto do que vir a vida. Então, alguém que em um capítulo estava em êxtase espiritual, o Senhor tirou tudo, em outro capítulo ele já se demonstra triste por algo que o Senhor tirou dele. Então o Senhor teve que tirar de Jó os bens, as fazendas, os filhos. Jó perdeu tudo. Mas quando nós lemos, irmãos, Jó 42, o que é que a gente vê? Nós podemos imaginar que Jó, ele foi martirizado, ou o Senhor ele agiu com muito rigor com Jó. Mas quando olhamos Jó 42, irmãos, o que é que Jó fala? Bem sei, Senhor. Jó 42, 1 a 6. Bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia, Senhor. Olha, um homem que era reto, íntegro, temente. Eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Senhor, a minha experiência contigo era muito superficial, Senhor. Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Senhor, agora de fato eu experimento, Senhor. Essa experiência que o Senhor me deu de tirar tudo gerou um progresso em minha vida. E hoje de fato eu te conheço, Senhor. Não mais de te ouvir. Não mais de ouvir que foi aquele Deus que tirou o povo de Israel. Não só mais de ouvir que foi o Deus que sustentou o povo no deserto. Agora aquele Deus que eu ouvia falar, eu experimento. Então, irmãos, muitas vezes o Senhor vai nos tirar da fase de só ouvir. Às vezes podemos estar igual a Jó. Achamos que a nossa vida reta, íntegra e temente ao Senhor é o suficiente. Mas, na verdade, vamos entender que sempre o Senhor vai buscar algo a mais. E aí vai nos custar alguma coisa. E Jó fala com toda a convicção, eu me arrependo no pó e na cinza. Senhor, tudo aquilo que eu falei, Senhor, que preferi um aborto de vez a vida, de que não teria mais sentido para a minha vida, eu peço perdão ao Senhor. Porque, de fato, hoje eu entendo que era necessário
para que eu pudesse avançar e te conhecer um pouco mais. Então a gente enxerga isso na vida de Jó também, irmãos. E para finalizar aqui, apenas 3 exemplos que eu trouxe, na vida de Pedro, lá em Mateus 4, 18 a 20, quando o Senhor vai começar a chamar os discípulos, o Senhor chama Pedro e diz, larga. Pedro estava onde? Pescando. E o Senhor falou, larga as redes e me segue. Eu te farei pescadores de homens. Irmãos, imagina, a Bíblia não mostra Pedro como carpinteiro, Pedro como publicano, como cobrador de impostos. Então, o que Pedro mais sabia fazer era o quê? Pescar. Era o que ele tinha de melhor em suas mãos. Senhor, eu só sei pescar. Eu vivo disso, Senhor. Senhor, eu só sei fazer isso aqui. Mas o Senhor falou, não, largue tudo e venha e me segue. Irmãos, o quanto para isso para Pedro não custou, irmãos? Quando Pedro, ele estava triste por ter traído o Senhor, o que é que ele foi fazer? Lá em João, pescar. João 21. Ele foi pescar porque era o que ele gostava de fazer. É o que havia em seu coração. Mas ele não conseguiu pescar nada. Porque o Senhor tinha dito a ele, você agora é pescador de homem. Você não é mais pescador de peixe. E ele só conseguiu pescar quando o Senhor falou, lança a tua rede no lado direito. E aí ele conseguiu pescar 153 grandes peixes. Então, para Pedro, irmãos, custou muita coisa. Embora nós podemos achar que só pescar, um pescadorzinho, mas era o que ele sabia fazer de melhor. E era a única coisa que a Bíblia nos mostra que ele fazia. Então, para Pedro, custou aquilo que ele gostava, aquilo que era sua profissão, aquilo que era seu sustento, custou para Pedro para seguir ao Senhor. E quando nós olhamos a vida de Pedro, irmãos, é um progresso extraordinário. Alguém que quando escreve a carta ali em 1 e 2 Pedro, é uma das cartas mais altas da Bíblia, porque fala da vinda do Senhor, fala do sacerdócio real, da geração santa. Então, que profundidade é a carta de Pedro? Porque ele simplesmente largou as redes e decidiu seguir ao Senhor. Então, foi algo muito simples, irmãos. Algo muito simples, mas algo que custou bastante para ele. Então, irmãos, se nós queremos de fato avançarmos no Senhor e queremos de fato que a nossa vida, que a vida que há dentro de nós, que é o seu Espírito, seja desenvolvida, nós precisamos entender que em algum momento da nossa história, algo o Senhor vai requerer de nós. E aí cabe a nós, diante do Senhor, entendermos se queremos avançar no Senhor e progredirmos, ou de fato entendemos que a nossa vida de só ouvir falar, como foi a de Jó, tá bom, porque eu me acho reto, íntegro e temente, então tá bom até aqui. Examinemos o nosso coração nesta manhã. E o Senhor, irmãos, por graça e misericórdia, Ele nos consegue algo extraordinário na nossa vida e caminhada cristã, que é os arranjos do Senhor, né? Como o Senhor é lindo. Um irmão, ele trabalha de uma forma, outro irmão, ele trabalha de outra, na minha, ele trabalha de uma forma, na vida da minha esposa, ele trabalha de uma forma, mas tudo isso vai promovendo uma edificação. Então imagine, irmãos, uma igreja em que está sensível e apta ao trabalhar do Senhor. Como essa igreja não vai se transformar em algum tempo? Uma igreja madura, que quando virá os falsos mestres, quando vier os lobos, essa igreja está atenta para não aceitar que eles sejam infiltrados em seu meio. E era um dos medos que o apóstolo Paulo tinha em várias assembleias, por enxergar que não havia tanta maturidade nos irmãos, esses perigos infiltrassem e roubassem a pregação do evangelho no meio da assembleia. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos acerca dessas coisas. Mateus 7, 16, 20 fala, pelos frutos se conhece a árvore. Toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Como que nós enxergamos o fruto que nós estamos dando, né? Pelo testemunho, pelo que nós falamos, pelo nosso caminhar, pelo nosso deitar, pelo nosso andar. Identificamos de fato se o fruto que nós temos dado são bons ou são frutos maus. Nos coloquemos diante do Senhor nesta manhã e nos examinemos, né? Para ver que, de fato, o fruto que temos dado está de acordo à vontade do Senhor ou com a nossa mesmo, né?
Quando nós colocamos, irmãos, o sol ele é imenso, né? O sol ele é muito grande. Mas se você colocar água na panela e colocar ela no sol assim, ela vai esquentar? Muito difícil, né? Vai demorar, né? Mas quando você coloca essa mesma panela, com água no fogão, ela esquenta mais rápido? Mas a luz do sol não é maior que a do fogão? Então por que no fogão esquenta mais rápido? Porque está próximo. Então quanto mais próximo estivermos do Senhor, mais maduros estaremos. Amém. Quanto mais próximo do Senhor estivermos, mais quente estaremos. Amém. Então, de fato, entenderemos qual a vontade do Senhor para esse tempo. Como diz lá em Eclesiastes 8:5, né? O sábio discernirá o tempo e o modo. Então, se nos perguntarmos diante do Senhor, Senhor, qual o tempo e o modo que o Senhor quer que façamos nessa era? Então, o Senhor irá nos responder. Como lemos lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como eu falei com os irmãos, hoje nós iremos falar um pouco sobre o progresso da caminhada cristã, né? O progresso da vida cristã. E Oséias 6:3, irmãos, ele é um contexto assim, como os dias de hoje, né? Havia muita prostituição, muita ascensão da carne, tanto que Oséias, ele se casa, né, com a meretriz, de fato para mostrar como estava a condição do povo com o Senhor, o caminhar do povo com o Senhor. Ali é uma tipificação de Deus, sendo como Oséias, e a pessoa com quem ele casou, sendo o povo do Senhor, né, que se corrompia diante daquilo que estava aos seus olhos, com os ídolos, com as demais coisas que havia ali. E Oséias 6:3, irmãos, o Senhor, ele convida o povo a conhecer e prosseguir. Irmãos, o nosso conhecimento sobre quem Deus é, o nosso conhecimento sobre a palavra, ela precisa resultar em um progresso. Repare que o Senhor diz, conheçamos e prossigamos. Então, conhecer, ele precisa ser acompanhado com o crescimento. Se o meu conhecimento não tem gerado um crescimento, isso significa que eu estou um crente anão. Um crente que pode ter muitos anos, mas que ainda não desenvolveu a vida que está dentro de si, que é o Espírito Santo. Então, por isso que o Senhor diz, não apenas conheçam, mas conheçam e prossigam em me conhecer. Então, o conhecimento que nós temos sobre Deus, o conhecimento que nós temos sobre a palavra, o conhecimento que temos sobre aquilo que o Senhor tem feito entre nós, deve gerar um progresso, deve gerar um crescimento. Por isso ele diz, conheçam e prossigam. E essa palavra, irmãos, prosseguir, porque antes de falar do prosseguir, o conhecer, 1 Coríntios 8:1 fala que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, uma mente que só tem conhecimento, uma mente que só conhece a palavra, uma mente que só diz que conhece o Senhor, mas nas obras, na prática, você não vê essa realidade só é apenas no falar, essa realidade só está aqui. O irmão Romeu Bonelli uma vez falou algo muito interessante, né? A diferença entre a mente e o coração é 15 centímetros. Mas no mundo espiritual é a mesma distância de inferno e céu. Achei isso muito interessante, porque de fato, irmãos, se o que nós conhecemos só é aqui, estamos perdidos. Se essa realidade que conhecemos não alcança aqui, estamos perdidos, irmãos. Estamos perdidos. A realidade que nós temos de conhecimento do Senhor e da sua palavra precisa alcançar o nosso coração. É por isso que na parábola do semeador ele fala que a boa semente ela frutificou, porque ela ouviu e preservou no seu coração, no bom e reto. Então resultou em frutos. Então a palavra do Senhor ela precisa alcançar a minha mente, transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Depois ela diz que é o culto racional. Ou seja, é um culto consciente que corresponde a um coração desejoso em satisfazer a vontade do Senhor. Então esse progresso, irmãos,
ele não pode ser alcançado só com o intelecto. 1 Coríntios 8. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Eclesiastes 12, 12, fala assim, ó. O muito conhecer traz enfado à carne. O muito conhecer traz enfado à carne. Mas o verso 13 diz assim, ó. Mas o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então o verso 12 fala, o muito conhecer, enfado é a carne. Mas o verso 13 diz, temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Então, a nossa vida, irmãos, de fato está em temer ao Senhor, guardar os seus mandamentos. Você guarda com o coração, você não guarda com a mente. Porque na mente você pode esquecer, mas no seu coração você está vivendo. Aquilo que você ouve, você tem visto, está enraizado em seu coração. E quando vier os ventos fortes, quando vier as tribulações, quando vier as dificuldades, não iremos desfalecer, porque o nosso coração está no Senhor, guardado e preservado somente para Ele. Então, irmãos, o conhecimento em si, ele não nos pode gerar isso. Agora, o prosseguir, irmãos, e aqui é engraçado porque essa palavra prosseguir, no hebraico, significa hadap. Quando você está em uma viagem, você está em 100, né? Você está em uma viagem, você está em 100. E você sabe que aquele período ali que você vai passar naquela faixa etária tem um radar. O que é que você faz? Baixa a velocidade. Por que você reduz? Você está em 100. Você está em 100, né? Mas você viu que tem um radar ali, então você vai fazer o quê? Baixar a velocidade porque alguém está te perseguindo. Algo está te perseguindo, né? Então você precisa reduzir. Se você não obedecer aquilo ali, vai te resultar em quê? Em multa. Então, automaticamente, você tira a sua razão de 100 para andar sobre o que o outro está pedindo, não sobre o que você quer. Naquele período ali, alguém está maior sobre você. Então, você não pode andar como você quer aqui, porque tem alguém acima de você. Então, o prosseguir é entender que está alguém sobre nós e que nós não podemos andar como queremos. Tem alguém nos perseguindo e precisamos andar na direção que o que está em cima está governando. E é interessante, irmãos, porque, de fato, essa palavra prosseguir é perseguir. É estar andando ansiosamente em encontrar alguém, encontrar algo. Então, isso fala sobre prosseguir. Radar, de radar que nós conhecemos, esse mesmo radar que você está pensando agora. E quando você passa, você freia, é esse aí mesmo. Alguém ali está te perseguindo, então você não pode andar de qualquer jeito. Você baixa a velocidade, bota o cinto, anda tudo certinho, porque alguém está te perseguindo. Então, radar, prosseguir, é nós perseguirmos o Senhor. Senhor, onde que o Senhor está? Números 11 fala que o Senhor disse a Moisés, façam 2 trombetas. Por quê? Quando for tocada, o povo vai saber quando é para andar, quando é para parar, quando é para seguir e quando é para almoçar. Almoçar não, jantar. O texto fala sobre isso lá, Números 11. Então o povo tinha que estar sensível ao som da trombeta. A trombeta tocou, opa, vamos prosseguir. Parou, vamos nos acampar. Então se essa trombeta, que é o próprio Senhor, está tocando em nosso meio, nós temos que estar sensível. O Senhor tem mandado prosseguir? Amém. O Senhor tem mandado aguardar? Amém. Porque podemos perder as caminhadas e a direção do Senhor para chegarmos ao seu propósito. E aí, irmãos, Êxodo 33 fala o quê? O Senhor disse, Moisés, eu vou te mandar um anjo vai com vocês. Mas Moisés disse, não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu só vou se a tua presença for comigo. Então, irmãos, nós não podemos nos conter com qualquer coisa. Podemos fazer qualquer coisa, mas orar como Moisés orou. Senhor, se a tua presença não for comigo, para mim não vale de nada. Se o Senhor não estiver aqui comigo, Senhor, para mim nada mais importa. Imagine, irmão, não seria extraordinário andar no deserto com um anjo? Mas Moisés disse, não, Senhor, eu quero a tua presença. Eu não quero um anjo, Senhor, eu quero a tua presença. Então, irmãos, eu creio que esse sentimento deve estar em nosso coração. Senhor, eu quero a tua presença. Amém, Senhor. Se o Senhor não for comigo, Senhor, eu não quero, Senhor.
Porque, irmãos, é a presença do Senhor viva entre nós que vai gerar o desenvolvimento cristão. Aleluia. É a vida do Senhor entre nós fluindo, é a vida do Senhor entre nós crescendo, que vai gerar uma assembleia madura. Amém. Ou nós queremos o tempo todo viver como meninos, né? Entre nós, o que é que uma criança faz? Ela chora, ela joga chocalho, ela gosta de pirulito. Mas quando ela entende que ela fez 18 anos, um jovem ou uma menina entende que fez 15 anos, aquele pirulitinho, aquele chocalhozinho não faz mais sentido. Assim no mundo espiritual, irmãos. E se nós entendemos que de fato o Senhor ele está entre nós e a sua vida está fluindo entre nós, nós temos que entender que não temos que mais andar com um pirulitozinho na mão ou com um chocalhozinho na mão. Como diz o apóstolo Paulo, quando eu era menino, pensava nas coisas de menino. Me tornei homem e deixei. Nós precisamos entender que para avançar, algo vai ser deixado. E as coisas de menino, ela precisa ser deixada, né? Para que esse progresso avance. E o Senhor tenha lucro em todas as coisas. Amém. E para nós aprofundarmos um pouco mais, aqui foi mais uma introdução sobre isso, sobre esse assunto. Mas se não der tempo também não temos pressa sobre isso. Eu queria ler com os irmãos 1 João. Queria estudar com os irmãos o livro de 1 João. 1 João, capítulo 2. João vai falar exatamente sobre isso. 1 João 2. 1 João 2, do 12 ao 14. Fala: Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde um princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, quando lemos esses versículos, é nítido que João está falando aqui de 3 níveis de pessoas, né? Os filhinhos, os jovens e os pais. E para cada um desses, ele fala de forma bem diretamente, né? Você percebe o afeto em falar filhinhos, você percebe já um tom mais firme em dizer jovens, e você percebe um tom mais exortativo, mais instrutivo em falar com os pais. Então ele aqui nos deixa claro os níveis de maturidade que havia naquela assembleia. A carta de João foi escrita à Ásia Menor, nas igrejas da Ásia Menor. Então ele fala ali para os 3 níveis, os filhinhos, os bebezinhos, né? Teknon, palavra em grego. Os jovens, aqueles que já têm um pouco mais de discernimento, entendimento, e tanto que ele diz, né, você já vencestes o maligno. E os pais, ele fala o que dos pais? Escrevo porque vocês conhecem o que é desde o princípio. Então, irmãos, em toda a assembleia, em toda a congregação, terá esses 3 níveis. Os filhinhos, os bebezinhos na fé, os jovens, aqueles que você pode contar em alguns assuntos, e os pais, aquele que você entende que é como se diz, né? Pau para toda a obra. Ele está em tudo, né? Porque ele já tem um pouco mais de maturidade espiritual. Então, é alguém que você pode contar um pouco mais na caminhada em assuntos específicos, claro. Então, em toda reunião, irmão, toda assembleia, terá esses níveis de maturidade. Mas essa palavra filhinhos, vamos começar com os filhinhos, né? Filhinhos. Eu lembro que quando eu ainda estava com minha mãe, né? Quando minha mãe me chamava de meu filho, me dava muito orgulho, porque eu me sentia pertencido a ela, né? Eu me sentia alguém dela.
Então, quando ela me chamava de meu filho, meus olhos brilhavam, porque havia um reconhecimento da minha parte de se sentir pertencente a ela. Então, quando João diz meus filhinhos, eu lembrei dela falando comigo, né? E aí, filhinhos, quando João fala, né? Meus filhinhos, porque é um afeto, são criancinhas. Você não pode chegar com uma criança e tratar ela com bravura. Ela vai se espantar, ela vai chorar. Então, quando ele diz, né, meus filhinhos, é um tom pastoral. E João era um ancião, era pastor. E ele sabia como tratar com aquelas vidas. Meus filhinhos. Agora, os irmãos lembram quem foi que mencionou essa palavra? Não. Jesus. Vamos ler lá em João 13 rapidamente. Vamos ler alguns textos aqui. Eu falei com os irmãos, não estou com pressa. Se o Senhor der graça, a gente termina em outro tempo. Se não, amém também por isso. João 13:33. João 13:33. É a primeira menção, irmãos, no Novo Testamento. Primeira menção no Novo Testamento. João 13:33. Filhinhos, olha o que o Senhor Jesus diz. Filhinhos, com seus discípulos. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Então aqui, irmãos, a primeira menção dessa palavra, filhinhos. E quem foi João? João foi aquele que reclinou no peito do Senhor. Nós sabemos disso. Tem um escritor que diz que João ele foi o discípulo que chegou mais próximo de Jesus, né? Porque ele ouviu as batidas do coração do Mestre. E João, ao ouvir essa palavra, filhinhos, ele aprendeu. E naquela hora que ele cita para os irmãos na Ásia Menor, ele tem o mesmo sentimento e ele entendeu o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve com ele, de chamar de filhinhos, meus filhinhos, como ele diz aqui em 1 João, meus filhinhos. Ou seja, o Senhor Jesus, como um bom pastor, né, como grande pastor e supremo pastor, ele chamou seus discípulos de filhinhos, ou seja, aqueles que eu gerei, aqueles que eu vi crescendo. Então não é pecado, caso você esteja conduzindo alguém ao Senhor, não a si, mas ao Senhor, você vê como seu filho na fé. Como o Senhor Jesus viu os discípulos, né? E então por isso ele chamou de meus filhinhos. E essa é a primeira menção no Novo Testamento. A segunda menção, irmãos, está lá em Gálatas. Vamos abrir lá rapidamente, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, a segunda menção. Quem diz aqui agora é o apóstolo Paulo. Gálatas 4:19, o apóstolo Paulo fala, meus filhinhos, ó, novamente a mesma palavra, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Então, irmãos, alguém só vai te chamar de filho se ele sente por você essas dores. Se é alguém que intercede por você, se é alguém que tem intimidade extrema com você. Filhinhos não pode ser um termo usado por qualquer pessoa. Eu não posso que um estranho me chame de filho, porque nós não temos intimidade. Então, filhinhos é uma palavra muito íntima, de quem tem relacionamento próximo. Por isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos, e o apóstolo Paulo disse aos irmãos em Gálatas, meus filhinhos. E ele diz o quê? Porque, de novo, sinto dores de parto. Embora eu tenha a irmã Simone como minha irmã, ela não pode chamar de filha, né? Porque ela não me gerou. Mas você pode chamar Isabelle, né? Porque foi gerado de você. Você sentiu dores por ela. Então você pode ver como sua filha. Mas eu não. Somos irmãos, mas você não pode ver como seu filho, porque você não me gerou, né, em si. Você não sentiu dores ali naquela hora por mim, mas foi por Isabelle. Então você tem intimidade e afinidade com ela. Então você pode chamar minha filha. E a alegria no pai. Eu vi a alegria nos olhos de minha mãe quando me chamava de meu filho. Porque eu senti dores por você. Eu senti sentimentos fortes quando te gerei. Então há esse senso de intimidade muito grande. Então por isso que nós não vemos essa palavra de qualquer jeito no Novo Testamento. Nós vimos no Senhor, que gerou os discípulos,
Agora nós vemos no apóstolo Paulo, em gerar aqui, novamente, os irmãos em Gálatas, e ele diz no verso seguinte, né? Porque de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Então o geramento de filhos, irmãos, ele é muito doloroso. E, de fato, não é algo normal. Há dores para isso. Então, quando alguém chama outro de filho, é porque, de fato, ele está sentindo dor para ver aquela vida sendo desenvolvida. Mas, na verdade, irmãos, nós precisamos também, no meio da igreja, que tenha pessoas dispostas a sentir dores. Se o apóstolo Paulo não estivesse à disposição para sentir dores, não iria gerar filhos. Se uma mãe ela não quer ter filhos, ela vai deixar de quê? Progredir, de ver alguém crescendo. Se eu deixar de progredir no Senhor, pode correr risco de quê? Haver filhinhos na Assembleia. A Assembleia precisa de filhinhos, mas para ter filhinhos tem que ter quem gere. Se não tivermos pessoas dispostas a gerar filhos, como é que vamos ter filhinhos entre nós? Só vamos ter pais e jovens, mas não vamos ter filhinhos. E nós precisamos, diante da reunião, diante da congregação, diante do Senhor, ter filhinhos. É bíblico ter filhinhos. Mas, para ter filhinhos, vamos ter dores. E essas dores cabem a quem? Aos pais. Ele disse lá em 1 João. Vós, pai, conhecestes aquele que é desde o princípio. Então, irmãos, os mais velhos, os anciões, precisam gerar filhos, para que a Assembleia ela possa avançar e crescer no Senhor. Então, filhinhos é uma palavra muito de afinidade, né? De intimidade, de muita aproximação, de muito carinho e afeto. E quando nós falamos assim, né? Meu filhinho, de fato, na palavra em si a gente sente esse amor. Só que esse amor é acompanhado por dor. Então, aqui em 1 João, agora, né, nós vimos a primeira menção em João 13, 33, a primeira menção de filhinhos. Gálatas 4,19, a segunda menção, e o apóstolo Paulo fala das dores de parto. E aqui em 1 João está 8 menções dessa palavra. Nós vamos acompanhar aqui rapidamente. Só um pouquinho de tempo aqui, para finalizar isso aqui a gente encerra por hoje. A primeira menção aqui em 1 João dessa palavra é capítulo 2. O capítulo 1 de 1 João é só para falar de Cristo e de quem Cristo é. Ele começa dizendo, né? O que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado. As nossas mãos tocaram a palavra da vida. Então o capítulo 1 é para falar só do Senhor. De quem o Senhor é, o que Ele fez por nós, né? O capítulo 2 aqui, ele começa, meus filhinhos. O capítulo 2 já é mais direcionada à Assembleia. Então ele começa o capítulo 2, meus filhinhos. A primeira menção aqui no livro de 1 João. Tem 8 menções aqui, irmãos. Se sua Bíblia é NVI ou revista... Não, é ARA. Tem 9 vezes. Mas se a sua é Almeida, fiel, ela tem 8 vezes. A primeira menção, 2:1, meus filhinhos. E olha que quando ele fala essa palavra, né, meus filhinhos, é acompanhada de algo muito sutil. Ó. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, alguém que é filhinho, você tem que cuidar, direcionar. Ó, meu filho, eu digo isso com você para que você não erre, para que você não perca de ano, para que você passe nessa matéria. Então é alguém que você fala muito, muito fino, né? Ó, meu filho, eu digo isso para que você não peque, não erre. Mas se você pecar, ele diz, né? Temos um advogado. A segunda menção aqui está no verso 12, né? Que nós lemos. Quando ele diz, né? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, ele consegue deixar claro, né? Para aquele grupo de pessoas que os pecados deles já estão perdoados, porque temos um advogado. A terceira menção, verso 18, né? Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes, que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos
por onde conhecemos que é já a última hora. Então, ou seja, com os filhinhos, ele adverte, filhos, tenha cuidado, porque vão vir homens maus aí para tentar nos corromper. Então, ele alerta sobre coisas futuras. E com o filho, você sempre diz, né? Filho, não vá por esse caminho, porque você já consegue chegar à frente. Então, com o apóstolo João, ele tem esse cuidado em direcionar o povo ao caminho certo. Tenha cuidado, vai vir os anticristos. Todo esse cuidado a gente percebe, né, na fala dele. O verso 28, capítulo 12, 28. É a quarta menção agora da palavra aqui nesse livro. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, ele dá um aconselhamento aos filhos, filho, permaneçam no Senhor, não saiam do Senhor, fiquem firmes no Senhor. O verso 7 agora, a quinta menção. Filhinho, ninguém vos engane. Então, olha como essa palavra, ela é muito repetida nesse livro, né? São 8 vezes. E ele aprendeu do próprio Senhor. Então, como era íntimo o relacionamento de João com aquela assembleia, do apóstolo João com aquela assembleia. Ele fala no verso 7, né? Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, é alguém que dá o endereço completo, né, da caminhada cristã. Ninguém vos engane, permaneça no Senhor, cuidado que vai vir os anticristos, temos um advogado. Entende todo o cuidado que ele tem com aqueles irmãos que eram pequeninos? O verso 18 do capítulo 3, a sexta menção, né? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 3,18. Agora o 4,4. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O verso 5 agora, finalizando. 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Repare que o livro, irmãos, vamos dizer que especificamente, né, de forma direta, esse livro de 1 João aos irmãos na Ásia, começa no capítulo 2, né? Porque o primeiro capítulo ele falando do próprio Senhor, de quem o Senhor é, mas diretamente aos irmãos ele começa no capítulo 2. Então, o capítulo 2 ele começa chamando meus filhinhos, e o capítulo 5 ele finaliza dizendo filhinhos. Então, era filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, demonstra que ali era uma assembleia muito jovem, né? Que tinha mais filhinhos do que jovens e pais. E ele tinha muito cuidado, e quando a gente percebe essas palavras no decorrer do livro, é sobre aconselhamento, cuidado com os anticristos, permaneçam no Senhor, né? Cuidado com os ídolos, não ame de palavra, mas ame em obra e em verdade. Vocês são de Deus e já vencestes o maligno, porque é o maior que está em nós. Então há essa afinidade em João muito clara nesse livro. Tanto que João é tido como discípulo do amor, né? Então é de fato um amor aqui na prática com aqueles irmãos, o cuidado, o zelo por aqueles que ele gerou espiritualmente em aconselhar no Senhor. Mas a caminhada cristã, irmãos, ela não se limita apenas a esse estágio, né? Ele fala também sobre os jovens e os pais. Mas eu creio que em outro tempo o Senhor nos dará graça para nós continuarmos, né? O tempo hoje não mais nos permite avançarmos nesse assunto, mas que o Senhor nos ajude para que nós não caminhamos apenas como filhinhos, né? Percebamos que há outros 2 níveis naquela congregação. E se nós nos apegarmos ao estágio de filhinhos, nós podemos ser desobedientes. Ou se permanecemos só como filhinhos, é porque estamos sendo desobedientes ao que o Senhor tem dado ao nosso coração. Então, a vida de obediência, ela vai gerar em nosso caminhar um avanço, um progresso espiritual. E esse João aqui, ele destaca os níveis perfeitamente, né? Do que está iniciando, do que já está um pouco mais na caminhada, e aquele que já tem tempo no Senhor. Agora, só para os irmãos pensarem, né? Quanto tempo é que uma pessoa deveria andar só como filhinho? A Bíblia nos mostra esse caminho. E aí eu não vou poder responder agora, que já não tem mais tempo.
Mas que os irmãos pensem sobre isso. Quanto tempo um filhinho, porque a gente sabe que uma criança, ela é de 0, né? A 10 anos, né? 8 anos. Então, é um destaque ali de 10 anos. Ou seja, eu já sei que quando ela passar dos 10 anos, ela não vai ser mais criança. No mundo espiritual, há claramente na Bíblia uma demonstração de quando essa pessoa tiver X anos, ela não pode ser mais criança. Ela deveria ser já um jovem. Mas se vai ser jovem, cabe do nível da obediência que ela vai ter ao Senhor. Mas a Bíblia nos mostra esse cenário de o período de um filhinho para se tornar jovem. Numa próxima oportunidade, se o Senhor nos der graça. Oi? Segundo o Admani também, a pessoa é criança, né, na conversão, até 10 anos. A partir de 10 anos já começa a amadurecer, ou seja, até 10 anos ele é um novo convertido. Amém. Já é um caminho aí. Ó. Amém. O Senhor é bom, por sua bondade e fidelidade. Mas que o Senhor continue nos conduzindo, irmãos. 18 já é um adulto hoje, né, na sociedade. Então, vamos orar, né, agradecer ao Senhor por esse tempo, pedir que Ele continue a avançar em nosso meio e que nós possamos, né, ser obedientes àquilo que Ele tem colocado para que avancemos no Senhor e, de fato, a Sua palavra tenha a primazia em nosso meio. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Nós te louvamos, Senhor, porque, de fato, a Tua bondade e fidelidade dura para sempre, Senhor. Nós não queremos, Senhor, naquele dia, ouvir do Senhor: afastai-vos, servo mau e fiel, porque você foi negligente ao que eu te mandei. Então, Senhor, de fato, diante do Senhor será afastado os desobedientes, Senhor. Mas aqueles que obedecem, que avançaram, que progrediram, que frutificaram, aqueles que não se conteve apenas como filhinhos, mas a vida do Senhor foi desenvolvida, eles disseram sim para o Senhor, houve frutificação. Então o Senhor dirá: servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ó Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor. Ainda que seja pouco, Senhor. Senhor Jesus. Talvez olhando hoje a vida de Abraão, Senhor, só sair da parentela, mas o quanto para ele não custou, Senhor. Olhando para a vida de Pedro, Senhor, só abandonar aquelas redes, mas quanto para ele não custou, Senhor. Às vezes eu posso olhar a vida de um irmão, achar que é pouco, mas quanto pode nos custar, Senhor. Mas o Senhor nos faz viver esses desafios, Senhor, não para o mal. Eles não abandonaram a sua família, eles não abandonaram as redes para o mal, Senhor, mas para um progresso, para um avanço, para um crescimento espiritual, Senhor. De fato, Senhor, que nós, quando formos diante do Senhor cobrado por algo que o Senhor queira que nós deixemos, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a dizermos sim ao Senhor e a nossa vida possa avançar, Senhor. Nós não queremos permanecer, Senhor, como filhinhos a vida toda, embora seja bom iniciar como filhinho, Senhor, mas queremos avançar, ser jovens e pais na Tua presença e na Tua dependência, Senhor. Nós te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor continue a nos conduzir, Senhor. Nós assim entregamos diante do Senhor todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.